Olá, muito bem-vindo a este canal e a nossa segunda aula da série. Antes de amar o outro, aprenda a se valorizar e fazer escolhas seguras. Se você ama a sua cultura, a sua terra, a sua liberdade, fique comigo até o final, que você não vai se arrepender. Então, a nossa série se chama Antes de Amar o Outro, aprenda a se valorizar e fazer escolhas seguras, do canal Virtuosas e Prontas. É muito especial ter você aqui, então peço que deixe o seu comentário de onde você está me acompanhando. Fique comigo então até o final e conte o que você acha deste trabalho. Quem sou? Meu nome é Letícia Galvão e convido você a ver a minha apresentação pessoal mais completa na nossa primeira aula que está neste canal. Então dá uma olhadinha e faz uma visita por lá também, que assim você aproveita e acompanha toda essa série. Tá? São 5 aulas que estão chegando aí e nós estamos na segunda. Lá eu conto a minha história até quando eu me casei e também falo da minha formação, tá? Com o meu marido Punjabi. Quando eu me casei com meu marido Punjabi, e o que é isso? Pois é, ele é de origem indiana, do norte da Índia, e lá onde hoje é o Paquistão. A Índia era um país muito maior. E a família do meu marido é de onde hoje é o Paquistão. Aquela região era toda chamada Punjab, que é o norte da Índia. E para que estou aqui? Para criar este espaço, que não é só um canal de informação, mas é um espaço de interação. Quiçá a gente pode em breve ter uma comunidade de apoio, de conhecimento, de partilha de histórias, e você é muito bem-vindo a estar aqui, viu? Onde eu também ajudo mulheres. Portanto, não é só um perfil. Se você me encontrar em outras redes sociais, não é só o perfil do que eu penso, do que eu faço. Não, é um espaço que é de interação. E a minha proposta é ajudar mulheres, em especial aquelas que estão buscando companheiros ou maridos do exterior, a redescobrir o seu valor próprio, apreciar suas raízes e, conhecendo as virtudes, a se tornarem mais fortes, prontas a enfrentarem os desafios da vida com melhor disposição e força, com flexibilidade, com fluidez. E também a entender o que pode vir de um relacionamento que se inicia à distância. Qual é a cultura do outro? Qual é a forma como eles pensam? Como é a forma como eles veem a vida? Como eles vão fazer quando acontecer alguma coisa assim ou assado? É importante nós conhecermos e eu estou aqui para pôr à sua disposição a minha experiência pessoal e o meu conhecimento formativo também. Tá bom? E é sempre com muito carinho, com muita simplicidade que eu venho dispor isso aqui. Desde você que já é muito conhecedora de coisas, viajada, acadêmica, você que talvez ainda não teve experiência, que está só conversando, que está se preparando, eu tenho uma bagagem para ajudar, para esclarecer estes pontos. Veja, quando nós conhecemos mais, amamos mais, somos mais seguras e fortes, somos mais tranquilas. Então, compartilhe este conteúdo, que esse espaço é para apoiar, preparar em especial esses relacionamentos de culturas diferentes. Lembrem-se que o que eu disse na outra aula, que o coração deste trabalho nasce do amor pela nossa gente, pela nossa cultura, pela nossa história e pela riqueza humana que carregamos como povo. Então vamos lá, qual é o nosso tema de hoje? E vamos ver com muito carinho, com muito jeito pensar nisso. Carência não pode guiar as escolhas, as minhas escolhas.
Então não é difícil, veja, não é difícil imaginar que o título dessa aula de hoje propõe. Quando estamos carentes, muitas vezes estamos também emocionalmente mais vulneráveis. Nossa autoestima pode estar fragilizada, nossa confiança enfraquecida e por vezes até a nossa percepção do próprio valor começa a diminuir. Muitas vezes perdemos totalmente a noção do nosso valor próprio. Temos que cuidar disso. Então veja, realmente, se eu estou carente, eu estou vulnerável, com a autoestima balançada, em dúvida do quanto eu sou valiosa. Nem me lembro quanto são preciosos os meus valores, minhas origens, a minha família, tão importantes neste investimento. Nesses momentos, torna-se mais fácil aceitar menos do que merecemos, ignorar sinais importantes ou depositar grandes expectativas em alguém apenas porque desejamos ser vistas, acolhidas, compreendidas, amadas. E quero fazer aqui uma observação muito importante. Carência não é fraqueza. Carência se trata de uma experiência humana por algum tempo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos necessidade de afeto, companhia, validação, apoio emocional ou proximidade. Isso faz parte da nossa condição humana. O problema não está em sentir carência. O problema começa quando a carência passa a dirigir as nossas escolhas e o que enxergamos. Porque quando isso acontece, muitas vezes deixamos de ver a realidade com clareza. Passamos a justificar comportamentos que normalmente não aceitaríamos. Ignoramos desconfortos, situações estranhas, difíceis, aceleramos vínculos emocionais, às vezes até coisas que não faríamos num primeiro instante, já deixamos fazer, já criamos intimidade onde não precisava, criamos expectativas antes do tempo, ou até confundimos atenção com amor, intensidade com compromisso, promessas com realidade. Isso pode acontecer com qualquer mulher, inteligente, forte, madura, experiente ou independente. Especialmente quando existe solidão, cansaço emocional, decepções anteriores ou o desejo sincero de finalmente viver um relacionamento feliz. Nesses momentos, também podemos esquecer algo muito precioso: os nossos valores, as nossas origens, a nossa história e a importância das pessoas que caminharam conosco até aqui. Às vezes, no desejo de fazer um relacionamento dar certo, a mulher começa a se afastar da própria essência. E isso acontece, e se esquece, isso acontece muito frequentemente. Ela se esquece de quem ela é, o seu valor, aqueles que a amam, a família, suas origens e o quanto tudo isso é precioso em sua vida. Vai relativizando, falando, qualquer coisa tá bom, assim, vamos lá, a gente dá um jeito, né? Ali as nossas amigas, as nossas queridas, as senhoras e senhoritas do Brasil, tem muito essa coisa, a gente fala do jeitinho, né? As nossas outras irmãs de língua portuguesa também conhecem muito essa coisa de adaptar, de fazer com que a criatividade nos ajude a ir adiante, mas isso é perigoso. A gente às vezes vai silenciando desconfortos, situações que deixam a gente triste, desanimada, mas a gente fica quietinha, né? A gente silencia. Vai cedendo em pontos fundamentais. Tem que tomar cuidado. Um relacionamento, a gente sempre vai ceder. A gente quer fazer o outro feliz. Nós mulheres temos isso muito forte em nós, né? A gente quer fazer o outro feliz. Mas precisa ter cuidado, porque sem perceber, a gente começa a construir escolhas muito mais baseadas no medo de perder alguém do que no discernimento de quem realmente merece permanecer, ficar na nossa vida.
Por isso, nessa aula, eu quero propor uma reflexão sincera. Será que as minhas escolhas amorosas têm sido guiadas pela consciência ou pela carência? Porque uma mulher consciente, ela pode até sentir solidão, ela pode até desejar o amor, ela pode até sonhar com um relacionamento, mas ela aprende pouco a pouco a não permitir que a carência ocupe o lugar da lucidez, da compreensão da realidade, da verdade que está à nossa volta. E isso muda tudo. Então, o que é a carência emocional de verdade? Então, antes de qualquer coisa, gostaria de esclarecer com vocês algo muito importante. A carência emocional não significa que você seja uma pessoa fraca, dependente ou incapaz. Não significa que exista algo errado com você, de forma alguma. Isso é natural da nossa essência, do fato de nós sermos humanos. Isso faz parte da nossa característica de ser humano. A verdade é que todos nós precisamos de afeto, conexão, pertencimento, pertencer. Isso é muito forte, muito necessário para nós. Nós desejamos, nós precisamos pertencer a alguém ou a alguma coisa, viu? É muito, muito importante a gente ter essa percepção. E por fim, o amor. O amor, o sentimento de pertencer, de fazer parte de alguma coisa, é essencial. Faz parte da nossa natureza, veja. E nós mulheres fomos feitas para nutrir, alimentar, cuidar, gerar vida. Nós somos feitas para isso, para criar, para gerar. Muito especial a nossa característica, né, de sermos mulheres. Todos somos feitos para nos relacionarmos. Isso é uma característica de todo ser humano. Nós somos feitos, o ser humano é um ser social. Já ouviram falar disso? Antigamente, no meu tempo, quando eu era menina, a gente tinha aula de OSPB, Organização Social da Sociedade, da construção da nossa sociedade brasileira. Em outros países vai ter um nome diferente. Então era um pouquinho, a gente tinha assim gotas de percepção da nossa sociedade, de como funciona, né? Então a gente falava muito isso. O ser humano é um ser social. E voltando aqui para nossa aula, o problema não está em desejar amor. Isso é natural. Uma mulher saudável, emocionalmente, ela deseja o amor, porque amar faz parte da essência do nosso ser. Quem está vivo ama e está aí para ser amado. Então, uma mulher fragilizada emocionalmente, ela precisa de um amor como se dele dependesse a sua paz, a sua identidade, o próprio valor. Já ouviram falar? Eu não consigo nem respirar, me aperta o peito. Às vezes isso daí pode estar entrando neste grande problema, olhem aqui, da dependência emocional. E é aqui que começa, é aqui que é o cerne, o centro da dependência emocional. Quando a gente se permite depender, quando a gente não percebe que estamos entrando neste corredor, né? Uma forma figurativa de falar dessa experiência de vida. Quando estamos entrando nessa fase, e aí a gente se entrega demais, porque a gente se esqueceu de quem nós somos. Então aqui faço um pequeno parênteses, né? Já iniciei esse parênteses. Então muitas vezes, gente, isso não é uma doença mental, mas é simplesmente como vemos as coisas, como enxergamos as coisas à nossa volta, como nós percebemos, né, tudo que temos à nossa volta.
E isso não é fisiologia, ou seja, parte do nosso corpo. Às vezes a gente sente, porque isso vai refletir no nosso corpo, mas é a sua mentalidade. Repito, como você enxerga, como você percebe as coisas, o que você ouve, o que você vê, tá? É a nossa mentalidade que já há algumas décadas isso foi se tornando cultura, porque isso também vai espalhando a nossa volta nas coisas que a gente assiste, em algumas histórias que a gente lê. Parece que isso é regra. Não é bem assim. Nosso ser não foi exatamente feito para a gente viver dessa dependência, entendeu? Então, voltando, né, a nossa percepção de ver, nós vimos então como um pouquinho, tá? Um pouquinho, e nessa parte que não entra na patologia, né, de estarmos doentes, não, mas da mentalidade de nos deixarmos levar pela dependência emocional. E isso, minhas amigas, senhoras, senhoritas, minhas queridas, faz toda a diferença nas nossas escolhas. Então, muitas vezes, a carência emocional nasce da experiência acumuladas. Experiências de abandono, rejeição, relações frustradas, coisas que não deram certo na nossa vida, desde quando somos pequenininhas, de que às vezes não entendemos, não resolvemos aquilo que não deu certo, a gente fica frustrado e fica com aquilo guardado, não é? Decepções amorosas, já quem tem mais experiência de vida, as mais jovenzinhas talvez não tiveram muitas experiências assim. E a ausência de acolhimento, quando não sentimos aceitas, acolhidas, críticas excessivas, isso pode acontecer. Infelizmente, isso pode acontecer na nossa família, na escola, nos lugares onde a gente viveu, onde a gente passou. E o medo da solidão. E até a sensação silenciosa de não ser suficiente. Já pensou nisso? Conhece alguém que já se sentiu assim? Ai, não sou suficiente, não sou boa o bastante. Então, sem perceber, a mulher começa a buscar fora daquilo que ainda precisa fortalecer dentro. Ela busca fora e não trabalha dentro. Então ela passa a desejar que alguém a complete, cure as suas feridas, devolva a segurança ou finalmente prove que ela é digna de amor, né? Quanta gente que às vezes cai em situações perigosas, juro, gente, situações perigosas, porque ela se sentia tratada como uma rainha à distância. Nem era presencialmente, viu? Então, nenhuma relação saudável nasce dessa necessidade de ser salva. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, relacionamentos saudáveis, eles acontecem quando duas pessoas inteiras decidem caminhar juntas, mesmo que elas não sejam perfeitas. Não precisa ser perfeito, mas fazendo a média, tendo comprometimento, né, de ambas as partes. Então, na verdade, é um ato de maturidade emocional. Porque somente quando reconhecemos nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas e limitações, é que conseguimos evitar que elas dirijam nossas escolhas. Viu? Então, para o próximo ponto agora, como a carência altera nossa percepção do outro? Então, quando estamos emocionalmente carentes, nossa percepção do outro, o jeito que vemos as pessoas à nossa volta pode mudar. E às vezes vemos algo diferente da realidade, do que é a verdade. Então acontece uma fusão, né, cognitiva. A mente confunde o pensamento com a realidade. A gente começa então idealizar. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque a necessidade emocional pode nos fazer enxergar mais aquilo que desejamos ver
do que aquilo que realmente existe. Gente, precisamos frisar bem isso. Repetir para que possamos entender bem. A carência emocional pode nos fazer ver mais, muito maior, aquilo que desejamos, que queremos ter, do que aquilo que é realidade. Lembrem-se bem disso, isso é um ponto muito importante. E isso acontece de uma forma muito sutil, sem a gente perceber. Às vezes, uma simples demonstração de atenção parece algo extraordinário. Uma mensagem gentil, uma ligação que começa a acontecer com frequência, palavras bonitas, promessas, ideias para o futuro, às vezes ideias que nem estão fazendo com que sejamos parte, incluindo, não é? Ideias que nem estão nos incluindo, mas elas parecem algo que é para nós. Então tudo isso pode parecer muito intenso e especial, justamente quando estamos há muito tempo sem nos sentirmos vistas. Muito cuidado quando está muito tempo sem ter essa sensação. Não muito tempo sem ter um relacionamento, sem essa sensação de ser vista, de ser verdadeiramente percebida, cuidadas ou emocionalmente importantes para alguém. Mas é aqui que precisamos ter cuidado, cautela, porque atenção não é compromisso, intensidade não é maturidade. Promessas não são provas. E a afinidade inicial não significa necessariamente a compatibilidade real, que vocês vão dar certo. Às vezes uma afinidade com algumas coisas ali no início não significa que vocês são realmente compatíveis, não é? Temos que tomar cuidado com isso. Então, quando estamos carentes, existe o risco de idealizarmos a pessoa. Começamos a preencher lacunas, espaços, né, com imaginação. A gente começa a preencher, a gente quer se completar com imaginação. Justificamos comportamentos confusos. Nossa, como isso acontece? Às vezes a gente pensa, não é? Que aquilo não era nada e na verdade a gente sabe, tem alguma coisa lá no nosso fundo do coração que diz que aquilo não era um comportamento muito bom, muito adequado, e aí a gente justifica, a gente deixa aquilo passar. Criamos expectativas, gente, expectativa, a esperança de que já deu certo. Temos sim que ter o pensamento positivo, mas as coisas vêm no tempo certo, com construção, com trabalho. Então essas expectativas cedo demais tem que ter cuidado. Ignoramos sinais importantes porque queremos acreditar que dessa vez será diferente. Muito cuidado com isso. Então, especialmente em relacionamentos internacionais ou à distância, isso merece mais, muito mais atenção. Diferenças culturais, idiomas, costumes, expectativas e formas de demonstrar afeto podem gerar interpretações equivocadas, enganos. Então, por isso, mais do que emoção, é preciso observação, atento olhar, uma observação realmente atenta. Então, mais do que entusiasmo, é preciso tempo. Gente, o tempo, ele decifra coisas incríveis. Você dê um pouco de tempo e você vai descobrir a verdade, viu? E mais do que palavras. Palavras a gente fala e vai pro vento, né? Mas é preciso coerência. É preciso que a pessoa complete, tenha aquilo em realidade acontecendo, viu? Então, uma pessoa emocionalmente madura, ela demonstra interesse com consistência, respeito e responsabilidade, além de, sobretudo, clareza. Clareza, tá, gente? Pessoa diferente, ela ama, ela entende mesmo a sua cultura, ela vai respeitar quem você é, do jeito que você é, sabendo do seu contexto, das suas raízes,
da sua origem, tá? Vamos pensar bastante nisso. Então eu conheço muitas histórias reais que têm ali, né, os seus mas, contudo, tá? Temos que realmente estar muito atentas e ter muito cuidado. E também eu gosto de dizer algo que vamos trabalhar com mais detalhes e carinho em outros momentos. Diferenças culturais podem enriquecer e ser divertidas, mas se os princípios, as coisas mais importantes, não são os mesmos, se torna muito, muito complicado, tá? E é aí que é muito mais necessário a responsabilidade e a clareza, porque afinal o seu valor, as suas origens não são menos, não são inferiores, não são menores que o de ninguém mais. Os dos outros são preciosos, são bonitos, mas os seus também são, e muito. Especialmente para aquelas pessoas que te viram crescer e que te amam tanto, tá? Agora vamos verificar os sinais de que você pode estar escolhendo por carência. Quero lhe convidar para uma reflexão muito sincera. Talvez algumas dessas perguntas incomodem um pouco, e tudo bem, mas é importante sair, perceber um pouquinho da zona de conforto e nos deixar desafiar. Às vezes, crescer emocionalmente também exige coragem para olhar para si mesma com honestidade. Vamos observar alguns sinais. Vamos lá? Você sente ansiedade excessiva quando a pessoa demora para responder? Tem medo constante de perder esse alguém que ainda mal conhece? Aceita comportamentos que em outras circunstâncias você não aceitaria? Ou ignora desconfortos para evitar conflitos? Será que você sente a necessidade de agradar o outro o tempo todo? Percebe que está investindo muito emocionalmente enquanto o outro investe, mas a gente não sabe o quanto? Tem medo de colocar limites por receio de afastar a pessoa, de que a pessoa perca o interesse em você? Ou talvez você perceba algo muito mais profundo. Será que estou querendo um relacionamento ou estou simplesmente querendo fugir da solidão? Pense nisso, que é uma pergunta muito difícil, mas necessária, extremamente importante. Porque quando escolhemos a partir do medo, temos a tendência de aceitar relações confusas, desequilibradas e até desgastantes, que nos deixam cansadas, desanimadas emocionalmente, e isso afeta até a nossa saúde física, tá? Precisamos ter esse cuidado. E não precisamos estar doente ou de alguém com um milagre dizer isso. Precisamos estar atentas, isso faz parte de nós, do nosso eu, precisamos saber disso. Estou aqui para lembrar simplesmente vocês, tá bom? Então, quando escolhemos com carência, ou não percebemos tanto, mas já quando escolhemos com consciência, conseguimos observar melhor, viu? Não significa ser fria, não significa deixar de amar de forma alguma. Aí talvez a gente tenha aquela confusão, lembra que eu falei, tá ali no nosso canal, a diferença do amor genuíno e o amor romântico, o amor que você se perde. Temos que tomar cuidado com isso. Não significa, veja, não significa deixar de amar. E não significa abandonar a própria lucidez no caminho, tá? Precisamos ter consistência, ter firmeza da nossa lucidez em toda a nossa trajetória. Então lembre-se, a carência, ela fala com urgência, ela tem muita pressa. A consistência,
A consciência, a sua força, o seu amor interior fala com calma, com paz, viu? É quase sempre as escolhas mais seguras nascem da calma, viu? Então, quase sempre as escolhas seguras nascem da calma, da paz. Aquilo me deu paz? Verdadeiramente? Ou eu tô levando de qualquer jeito, tô nem pensando, não quero nem pensar nisso. Cuidado, que você não quer pensar agora, você vai ter dor de cabeça depois, viu? Então vamos ver aqui o perigo de romantizar salvadores e idealizações. Então existe um comportamento muito comum quando estamos emocionalmente fragilizadas ou atravessando momentos de solidão, a nossa tendência de idealizar pessoas, relacionamentos e até situações cresce, se torna muito grande. Idealizar significa enxergar alguém não exatamente como ele é, mas como gostaríamos que ele fosse, ou que aquela pessoa fosse. E isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos, tá? Então, às vezes, conhecemos uma pessoa gentil, educada, atenciosa, e essas qualidades são positivas. Nós queremos um companheiro dessa forma, não é mesmo? O homem vai querer a companheira, ou quem seja. Nós queremos que nossa companhia seja assim. E elas merecem ser valorizadas. E isso se intensifica muito, mas muito mesmo em relacionamentos à distância. Porque quando tá à distância é mais fácil, né? Você criar um papel, criar uma figura, uma imagem, tá bom, gente? Você vê um pouquinho e na sua cabecinha daí você cria todo um universo sobre aquela pessoa, sobre aquela amizade, aquele relacionamento, tá bom? Então veja, sem perceber começamos a acrescentar outras qualidades que ainda não conhecemos, que não temos certeza. Passamos a imaginar como será o futuro, criamos expectativas. Você fica achando e esperando que as coisas serão como você deseja, como você gostaria. Interpretamos sinais de forma otimista, muito além da realidade. E preenchemos espaços vazios com esperança do que desejamos que aconteça. Fica sonhando, né? Achando que aquilo vai acontecer. E pouco a pouco deixamos de conhecer a realidade, a pessoa realmente, para nos relacionarmos com uma imagem criada pela nossa mente. Veja, em vez de você relacionar com a pessoa verdadeira, você se relaciona com aquela imagem, com aquele personagem que você criou, viu? Então, outro risco é a busca pelo chamado Salvador, né? O príncipe encantado. Não precisa ser aquele príncipe bonito vestido no cavalo branco, mas aquela pessoa que a gente criou, que a gente idealizou, que a gente fez o nosso personagem, entendeu? Então, aquela pessoa que parece ser a solução para todos os nossos problemas. O homem que finalmente nos fará felizes, né? A pessoa que nos fará felizes, que preencherá todos os nossos vazios, que resolverá todas as nossas inseguranças, que dará sentido à nossa vida. Imagina? Mas aqui existe uma verdade importante. Nenhum ser humano foi criado para carregar essa responsabilidade. Viu? Você não pode transferir, você não pode jogar no outro isso que você tem, essas necessidades que estão dentro de você, que você precisa trabalhar, negociar, regular, tá? Isso é você jogar responsabilidade no outro. Nós precisamos ter responsabilidade de nós mesmos. Então, nenhum relacionamento saudável pode sustentar, pode aguentar expectativas tão grandes, entendeu? Então, quando esperamos que alguém nos salve, acabamos colocando sobre essa pessoa uma missão impossível, tá? E inevitavelmente a gente não tem como evitar,
né? A realidade acaba trazendo decepções. Isso pode acontecer. Especialmente em relacionamentos internacionais, é importante lembrar que o fato de alguém viver em outro país não o torna automaticamente mais maduro, melhor, mais sábio, mais capaz, mais honesto ou mais compatível conosco. Cuidado! Existem pessoas maravilhosas, sim, em todos os lugares do mundo. E também existem pessoas problemáticas em todas as culturas. Não estou dizendo que é uma cultura, um determinado país, não é exatamente isso, tá? Mas também existem culturas que geram mentalidades que a gente vai ter que verificar se dá certo com quem nós somos, entendeu? Se vai ter que transformar o que eu sou, se eu vou ter que, entende, sair totalmente da minha essência, tá? Então nós vamos trabalhar isso com calma em outras ocasiões, em outros momentos, tá bom? Então por isso que deve orientar as nossas escolhas não é a fantasia, mas a observação e a nossa compreensão. Por isso que eu convido você aqui a caminhar comigo para reconhecer, revalorizar você mesma, conhecer, entender da onde você vem, a sua identidade, o seu valor, né, a sua família, tá bom? Então não são sonhos, mas são os fatos, a realidade. Porque quando eu tiver na realidade, é isso que vai fazer diferença na minha vida. Então não são apenas palavras, mas a coerência entre palavras e atitudes. Atitudes, isso é tudo, minha gente. Atitude é tudo, tá? Então uma mulher consciente, uma pessoa consciente, ela aprende a admirar sem idealizar, tá? Nós idealizamos sem criar um personagem. Aprende a gostar sem perder a lucidez, sem perder a compreensão de quem você é, porque isso vem primeiro. Vem primeiro quem você é, o seu amor próprio. Então aprende a sonhar sem abandonar a realidade, a sua própria realidade. E isso nos protege, isso protege a cada pessoa de muitos sofrimentos desnecessários. Então aqui eu vou chamar vocês agora para a gente fazer um exercício final, tá? Então vamos pensar, eu estou escolhendo por amor ou por medo da solidão? Então eu gostaria de estar encerrando essa aula com este momento, né, dessa reflexão. Se possível, procure um lugar tranquilo, tire um momento para você fazer isso. Poucos minutos te bastam, poucos minutos são suficientes para a gente conseguir fazer essa pequena reflexão aqui, tá? Você pode anotar suas respostas num caderninho, num diário, ou onde você preferir, que você vai depois observar aquilo, para depois simplesmente refletir com sinceridade, tá? Isso é muito bom você fazer. Então não existe uma resposta certa ou errada. O importante é ser honesta com você mesma. Então pergunte para você. Se eu soubesse que nunca mais ficaria sozinha, pensa bem com carinho nisso, eu escolheria essa pessoa? Será? O que mais me atrai nesse relacionamento, nessa relação, nessa amizade? Quem a pessoa realmente é ou aquilo que eu espero que ela se torne? O personagem que eu idealizo? Eu estou observando os fatos ou apenas alimentando as minhas expectativas, os meus desejos? Tenho paz em pensar nessa relação ou vivo em constante ansiedade? Eu vou conseguir me mudar, viver longe? Será que vai ser realmente só uma aventura ou aquilo é para a vida toda, né? Eu sinto que eu posso ser eu mesma ou estou sempre tentando agradar, tá?
Eu estou construindo uma relação baseada em conhecimento mútuo ou apenas em emoções intensas, na paixão avassaladora que passa assim? E o que vai ficar depois, né? Quais são os valores importantes para mim? Estão sendo respeitados? Veja, cuidado com isso. Precisa ter o tempo pelo menos para chegar nesse ponto, de você ter certeza que as coisas que são importantes para você estão sendo respeitadas. O que você está deixando de você mesma passar, ser esquecido, para poder ir adiante com isso? Existe algo que venho ignorando porque tenho medo de perder essa pessoa? Agora nós vamos fazer uma última pergunta e talvez a mais importante de todas. Se uma mulher, imagine uma mulher, pense que pudesse ser a sua irmã, a sua filha ou até a sua mãe, que você ama profundamente. Se ela estivesse vivendo exatamente essa situação, qual o conselho que você daria para ela? Pense, responda para você. Muitas vezes, veja, nós somos mais sábias em olhar para a vida de quem amamos do que para a nossa própria vida, viu? Por isso, tente se enxergar com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma proteção e a mesma honestidade que ofereceria a uma filha, a uma irmã ou uma amiga muito querida, viu? O objetivo deste exercício não é gerar medo nem desconfiança. O objetivo é fortalecer a sua consciência, a sua força interior, porque relacionamentos saudáveis não nascem na pressa, na paixão avassaladora. Elas não nascem de relações boas não nascem da carência, não nascem do medo. Elas florescem quando existe respeito, clareza, compatibilidade, responsabilidade e tempo para conhecer a verdade sobre o outro. E quanto mais você conhecer a si mesma, mais preparada estará para reconhecer aquilo que realmente você merece, que você é digna de toda a felicidade. Uma beijoca e até a próxima.